E ontem o presidente Bolsonaro disse que teve que ceder em alguma coisa na Câmara dos Deputados para tentar aprovar a PEC emergencial. É uma medida urgente, pois uma parte da população mais pobre não tem nem renda para comprar comida. Então, sobre isso, do ponto de vista político, nós vamos conversar com o cientista político do IBESP, Marcelo de Giuseppe. Marcelo, bom dia e bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Fernanda. Bom dia aos telespectadores. Bom, Marcelo, nós acabamos de ver então com a Denise Campos de Toledo toda a perspectiva e análise do ponto de vista econômico da PEC emergencial. Agora eu gostaria de saber com o senhor qual pode ser o impacto político deste cenário que está em tramitação hoje na Câmara. Fernanda, primeiro nós notamos uma contradição da esquerda brasileira, PSOL, PCdoB, Rede, 100% foram contra a aprovação da PEC da primeira votação. O PT, 94,2% dos deputados votaram contra. A alegação deles, eu acho que é interessante a gente indicar a leitura do livro A Arte da Guerra Política, de Horowitz, né, que é um americano que criou a New Left americana, onde mostra que existe ali um jogo, exatamente o que foi feito pela esquerda ontem. Na verdade, eu não quero aprovar isso porque eu sei que isso vai ser beneficiário para a imagem do Bolsonaro, alegando o quê? Que deveria ser um valor muito mais alto porque não está olhando para o lado dos pobres. Para o Bolsonaro é importante, a gente percebe sim uma queda de popularidade dele no Nordeste depois do final do benefício. Esse é um ponto importantíssimo, porque o Bolsonaro ele tem aí uma sobrevida muito boa com esses próximos 4 meses, mas o jogo político ele vai mudar muito ainda, principalmente por causa de como a Denise falou, essa polarização que a gente retoma desde 2018, que estava um pouco morta, e a terceira via, ela esperava, não existia o renascimento de Lula. Então, para Bolsonaro é importante, mas eu acho que mais importante vão ser as próximas votações para colocar o Brasil no prumo. Nós temos hoje, Fernanda, um número que é extremamente preocupante. Nós temos cerca de 60 milhões de beneficiários do Bolsa Família, nós temos cerca de 12 milhões de servidores públicos municipais, estaduais e federais, e temos ainda 31 milhões de aposentados e pensionistas. Cerca de 50% da população brasileira é beneficiária direta do governo. Isso é muito bom quando o governo é um governo populista e cria aí vários benefícios ou aumento de benefício perto da eleição, ou muito ruim porque a massa da sociedade não está suportando mais trabalhar para sustentar essa máquina cada vez maior. Então, para Bolsonaro, de início, é bom. Porém, a gente vai ter muita discussão porque as próximas reformas que terão que ser feitas justamente para adequar todo esse aumento de despesa pode ser ruim para ele, mas para o Brasil é melhor. Eu acho que chegou o momento dos políticos pensarem como estadistas, não pensarem em eleição, mas pensarem principalmente na sobrevivência do país. Seria o mais sensato, né, Marcelo? Mas a gente sabe que é difícil. O senhor acabou de falar que durante o primeiro pagamento do auxílio emergencial, a popularidade do presidente Bolsonaro subiu no Nordeste. Agora, com essa aprovação de uma segunda rodada do auxílio emergencial, pode aumentar, favorecer novamente a popularidade do presidente, ou ainda há muitas dúvidas por conta dos rumos que essa pandemia pode tomar? Porque nós estamos vendo que a situação está cada vez pior, está cada vez mais apertado. Fernanda, nós temos 2 momentos que é importante, por isso que vai ser importante as próximas pesquisas. Em março de 2020, nós tínhamos a seguinte situação: empresários, comerciantes acabaram tendo o benefício de não pagar a folha, de postergar sua folha, postergar alguns impostos e ainda por cima tiveram a capacidade, ali, a possibilidade de pegar empréstimos. Muitos fizeram isso e agora, e ainda teve o acréscimo de R$600. Agora nós temos um benefício muito menor e ainda por cima tem muita gente endividada pagando despesas. O que nós percebemos ouvindo empresários em pesquisa de mercado, que existe muita gente com tendência de fechamento, o que é muito ruim. Se fechar, terá desemprego. Não adianta você chegar para um desempregado e dar R$250. A gente tem hoje o preço do arroz e do feijão, da cesta básica muito caro, do combustível, a conta de luz. A reestruturação do Estado, ela é urgente. A gente sabe que o governo, e a gente não viu, aliás,
nenhum esforço do governo. Nós não vimos, por exemplo, como aconteceu em Portugal, a retirada de 13º, lá tinha 14º também, redução de aposentadorias, redução de salários de servidores, não vimos isso. Então, hoje o setor privado, ele, que é a maioria da população, ela se vê numa situação muito complicada e quando a perspectiva de futuro reduz, a possibilidade de reduzir também a avaliação de governo é muito grande. Se você está feliz no seu casamento, você aprova. Se você não está feliz, você reprova. Então, o momento, a temperatura, a gente só vai conseguir entender essa temperatura com o passar dos meses. Bom, agora nós temos que falar sobre ontem, né? O discurso do ex-presidente Lula, que gerou muita repercussão. Ele falou de mercado, teceu críticas também à questão econômica do atual governo, da condução da pandemia. Como que o jogo político muda, então, com esse retorno do Lula, com essa reviravolta? Fernanda, a primeira coisa que eu percebi no discurso dele é que volta aquele Lula antes de 2002. Nós tivemos um Lula que veio perdendo eleições. Em 2002 houve uma reformulação, não só estética, mas também de discurso. Ontem ele não teve problema nenhum em citar o Foro de São Paulo, em agradecer as ditaduras latino-americanas, falando do apoio que teve. Eu tenho muito medo desse discurso ainda ficar um pouco mais duro. Na verdade, o discurso contra Bolsonaro deveria ser um discurso mais conciliador. Nós não percebemos isso no discurso do ex-presidente Lula. Isso abre um pouco o caminho e o espaço para entrar a tal terceira via. O problema é que essa terceira via, ela também é de viés esquerda, que seria Ciro Gomes, que seria Eduardo Leite, do PSDB, e aí ele perde muita força, porque Lula tem para ele um recall de 8 anos, existe sim uma imagem ruim da corrupção, mas também existe uma imagem boa dos momentos bons que o Brasil viveu naquele momento. Era um momento diferente econômico, que o Lula conseguiu surfar muito bem nisso, ele tem uma retórica muito boa. O que me preocupa, na verdade não me preocupa, porque o discurso de Bolsonaro todos conhecem, sabe como é o discurso forte conservador do Bolsonaro. O Lula quer fazer um duelo com ele com um discurso forte de esquerda. Porém, a abertura, o personagem que poderia aparecer no meio do caminho, com um discurso mais conciliador, pensando um discurso mais estadista, não existe esse personagem no Brasil. Pelo menos até algum momento não aconteceu. Nós estamos realizando uma pesquisa online, hoje o Instituto Ibesp, nas nossas redes sociais, e também enviamos e-mails, para entender a questão do Bernardinho, né, que é o ex-técnico da seleção brasileira, que o Partido Novo pretende colocar ele como algo novo. Essa tendência de buscar um nome diferente vai ser grande até 2018. Infelizmente, eu acho que esse nome não vai aparecer. Eu acho que a gente vai ter ainda um duelo vai ser polarizado, como a Denise antecipou para a gente. Exatamente, o mercado, né, como a Denise também trouxe para a gente, aponta um receio de, no caso de uma disputa em 2022, ambos líderes façam ali propostas ou tomem medidas populistas, estadistas. Agora, olhando para a política, como que a polarização poderá prejudicar ou impactar essa possível disputa na campanha de 2022? Na verdade, Fernanda, eu tenho uma visão que eu acho que até o 2018, nós sempre tivemos um discurso muito conciliador, mas social-democrata, uma esquerda mais light e a esquerda mais forte. A partir de 2013, com as manifestações, nós começamos a ter ali a maioria silenciosa saiu às ruas, que eram os conservadores, a família, a pessoa que acredita em igreja. Acontece que eu entendo que essa direita ela não sabe exatamente como lidar com o poder. Ter um presidente ali conservador no governo não é tudo para você tomar o poder, para você ter ali o seu discurso. Você teria que ter ali mídias de direita, você teria que ter universidades falando mais de direita, lendo outros escritores. Isso vai mudar muito. Isso teria que mudar muito para você ter uma polarização adequada. E eu não vejo o que vai acontecer isso. Eu acho que a gente vai continuar tendo toda uma força de esquerda muito maior, muito mais forte na mídia, muito mais forte nas redes sociais do que a direita. Então continuará Bolsonaro com todas as pessoas que acreditam no governo Bolsonaro, que ele tenha a seu favor a caneta, que é muito importante. A caneta ele pode conseguir, com medidas, melhorar a situação mais rapidamente,
do que a oposição com críticas. O problema é que hoje o presidente Bolsonaro, apesar de hoje conseguir ter a Câmara um pouco mais do lado dele, o Senado um pouco mais do lado dele, infelizmente, eu falo isso com dor no coração, nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal muito legislador, tomando posições que não deviam tomar, que fazem mal ao Brasil. A gente percebe que existe ali uma força dentro do governo de tentar reduzir o tamanho do país. Dou exemplo do que já foi comentado, da redução do número de municípios no Brasil. Nós temos hoje cerca de 1.600 municípios, dos 5.570, com menos 5 mil habitantes. Nós temos, para quem não sabe, com todo respeito à cidade de Araguainha, com 1.000 habitantes, onde 25% da população é servidor público. Se você colocar ali mais 3 pessoas por família, todo mundo trabalha na prefeitura, todo mundo depende da prefeitura de Araguainha. E nós temos nessa prefeitura 2 secretarias interessantes, Secretaria de Turismo e Secretaria de Esportes, como se nós precisássemos disso para fazer com que alguém fosse visitar uma cidade ou se alguém precisasse jogar bola num campo. Então, esse custo Brasil é um absurdo, aumentou em mais de 100% o número de servidores públicos nos últimos 30 anos. Só na questão municipal nós tivemos um aumento de 280% o número de servidores públicos. Quer dizer, o país ele só vai conseguir, o Bolsonaro só vai conseguir fazer alguma coisa se reduzir o tamanho do Estado, porque não tem espaço para investimento no país. Agora, Marcelo, para a gente finalizar aqui, vamos falar um pouquinho novamente sobre essa PEC, né, em segundo turno, que será votada hoje. A Denise falou bastante também da preocupação do mercado sobre essa desidratação que veio sofrendo desde o texto original. Ainda há espaço para o governo tentar conter, então, essa desidratação? Eu entendo que sim. Me parece que nós teremos ali um estancamento da desidratação. O problema é que as forças que existem dentro do Congresso, e aí me remete à Constituição de 1891, que já existia ali a ideia de tirar do Rio de Janeiro a sede do governo federal e colocar num lugar mais distante. Perceba que há mais de 100 anos já se pensa nisso. Brasília é muito distante do resto do Brasil. Brasília pensa totalmente diferente do resto do Brasil, então essa força que existe nas redes sociais de ficar tentando lacrar e tentar colocar mensagem para tentar mudar a cabeça do deputado, não consegue. O lobby lá é muito grande, as conversas de bastidores são muito maiores do que o poder de qualquer rede social. Então, mas me parece que houve estancamento, mais do que isso não tem como. E a gente espera, na verdade, eu espero que nas próximas semanas comece a entrar as pautas reformistas para tentar regularizar esse aumento de 44 bilhões no orçamento, que é teto, né? A gente vai se endividar acima do teto. Hoje nós temos uma família onde o pai diz para a mãe e para os 2 filhos que vai cortar tudo, que vai reduzir a comida, que vai fazer isso, mas o pai continua bebendo todo dia na rua, fazendo festa. Quer dizer, nós temos um governo gastador e que está exigindo tudo da população. Nós estamos vendo grandes manifestações no Rio Grande do Sul, em Angra dos Reis, e eu temo que isso vire para a violência, porque as pessoas não aguentam mais, estão endividadas, sem emprego, e o governo precisa rapidamente. E quando eu falo governo, eu tiro 70% do peso de Jair Bolsonaro. Os governos municipais e estaduais, principalmente, devem urgentemente começar a pensar em reformas dentro da sua casa, ao invés de tudo jogar para o governo federal e achar que ele vai resolver o país inteiro de uma hora para outra. Muito bem, nós conversamos aqui com Marcelo Di Giuseppe, cientista político do IBESP. Marcelo, muito obrigada mais uma vez pela conversa, pela análise e os esclarecimentos. Obrigado, Fernanda, pela oportunidade, pela confiança e respeito. Até mais.